O cheiro forte de água sanitária e desinfetante de pinho grudou na minha pele quando joguei minhas chaves no balcão velho da cozinha. Era quase meia-noite. Minhas costas doíam. Minhas mãos estavam ásperas. E tudo o que eu queria era um banho quente e umas 7 horas seguidas de sono antes de começar tudo de novo. Essa era a vida da qual minha família achava que eu nunca ia sair. A dona de casa cansada, vivendo de salário em salário, sempre no limite, quase desmaiando de cansaço. Para eles, eu era a que não deu certo. A que ficou para trás. E por muito tempo, deixei eles pensarem assim. Fiquei no meu canto, quieta, quase invisível, só tentando sobreviver. Mas o que eles não sabiam é que cada chão que eu limpava, cada banheiro que eu esfregava, fazia parte de um plano maior. Algo que eles nem imaginavam. A secretária eletrônica antiga piscava com 5 mensagens novas. Apertei o play. Oi, Teresa, disse minha irmã Cheryl com aquela voz doce e forçada. Só para lembrar, o jantar de aniversário do papai é sábado, às 7 da noite. 7, tá? Não 7:30, igual ano passado. Tenta chegar na hora. Tá bom, próxima mensagem. Mandou, vamos pedir comida daquela churrascaria boa de novo, então talvez você coma alguma coisa antes de vir. Eu sei que provavelmente tá meio caro pra você, querida. E por último, a voz do meu pai, meio seca, não traz um daqueles presentes esquisitos de brechó. Só aparece, fala feliz aniversário e não passa vergonha, tá? Fiquei ali parada, ouvindo, sentindo cada palavra como uma faca. Eles achavam que estavam ajudando, sendo gentis até. Mas cada frase era só mais uma lembrança de como eles me viam, alguém que mal estava se aguentando em pé. Eles não sabiam que eu era dona de 6 empresas. Nem que ganhei meu primeiro milhão há 7 anos. Nem que a Forbes tinha acabado de me procurar para fazer uma matéria comigo, a empresária misteriosa que criou um império sem ninguém perceber. Ainda não respondi. Não porque eu tenha medo. Mas porque agora, finalmente, eu tô pronta. Tudo começou 12 anos atrás, bem ali, naquela mesma mesa de jantar, quando meu pai disse: Garota patética, ainda limpando casa pros outros? Eu tinha 26 anos. Tinha acabado de sair de um namoro tóxico. Sem dinheiro, sem diploma. Tinha largado a faculdade para cuidar da minha avó, que foi quem me criou. E ninguém mais da família ajudou. Estavam todos ocupados com suas carreiras bonitas em direito, finanças, marketing. Quando minha avó morreu, fiquei completamente sozinha. Sem um centavo, sem plano nenhum. A única coisa que consegui foi um emprego como faxineira. Disse para mim mesma que ia ser só por um tempo, só até dar um jeito. Um dia, fui limpar a casa de uma mulher chamada Kelly Carter. Ela era gentil, rica e muito esperta. Enquanto eu arrumava o sistema de arquivos dela em menos de 1 hora, ela me olhou e falou: Você é inteligente. Por que tá desperdiçando essa cabeça limpando o chão? Falei para ela que eu não tinha o luxo de sonhar. Ela sorriu e me deu um livro, A Startup Enxuta. Li tudo em uma noite. Depois li mais 8 livros parecidos. E aí, alguma coisa mudou. Comecei a acordar cedo para estudar, ouvir podcasts de negócios enquanto limpava, aprender como pessoas bem-sucedidas pensam e vivem. E então, uma ideia foi nascendo. E se eu não só limpasse casas? E se eu reinventasse o jeito de fazer serviços domésticos? Algo moderno, com tecnologia, feito especialmente para as pessoas que contratavam meus serviços? Guardei cada centavo. Dormia num colchão no chão, comia arroz com um ovo todo dia. Trabalhava 15 horas por dia, 7 dias por semana. E depois de 1 ano, criei a Clarity Living, um serviço de cuidados para casas de luxo. Fazia de tudo, desde limpeza até ajuda tipo concierge. Treinei minha equipe para ser discreta, profissional e com padrão alto. Não contei para ninguém, nem para os meus pais, nem para os meus irmãos. Não queria que eles colocassem dúvida na minha cabeça. Só segui em frente. Em 2012, 7 semanas depois de abrir, consegui meu primeiro cliente, um investidor de tecnologia em West Hollywood. Ele indicou mais 5. No fim daquele ano, já tinha uma equipe com 12 pessoas. No 4º ano, expandimos para Boston.
E no 7º ano, a Clarity Living já estava faturando mais de 55 milhões de dólares por ano. Eles ainda acham que eu sou só faxineira. Deixa eles acharem. Nos jantares de família, eu deixava a Cheryl falar do trabalho dela em publicidade como se fosse salvar o mundo. Minha mãe ainda me passava cupons de desconto por baixo da mesa. E meu pai, só balançava a cabeça quando eu falava de negócios, como se eu estivesse falando besteira. Achavam que eu tinha fracassado. Que me acomodei com pouco. Eles não faziam ideia do império que eu estava construindo por trás das cortinas. Mas agora, tudo estava para mudar. Neste domingo, a reportagem da Forbes ia passar na TV Nacional. Bem no mesmo dia do jantar de aniversário do meu pai. Não era só uma matéria. Era a verdade chegando igual uma onda gigante. Eles não faziam ideia do que estava vindo. E eu não ia falar nada. Ia deixar a TV contar. Meu nome, meu rosto, a manchete. A ex-faxineira que virou CEO bilionária. O estacionamento do restaurante italiano chique já estava cheio quando cheguei. Estacionei atrás de um Range Rover preto de luxo. Fiquei ali por um momento, com as mãos no volante, vendo o manobrista correr de um lado para o outro, sob as luzes. Eu não precisava estar ali. Podia ter ficado em casa e deixado a matéria passar sozinha, mas uma parte de mim queria ver com os próprios olhos. Queria guardar cada olhar arrogante, cada sorriso falso. Para quando a verdade chegasse, ela caísse no lugar certo. Além disso, essa seria a última vez que iam me olhar como se eu fosse menor que eles. Saí do meu carro, um sedã velho e simples, que eu mantinha só para essas ocasiões. Ninguém ali imaginava que aquela mulher dirigindo também era dona de uma coleção de carros de luxo guardados numa garagem do outro lado da cidade. Entreguei a chave pro manobrista e entrei. Teresa. Chamou Cheryl, com aquela voz doce e cortante. Se levantou com os braços abertos. Você chegou na hora. Tô chocada. Sorri de leve. Feliz aniversário, pai. Ele nem olhou para mim. Você parece cansada. Dia longo de faxina? Lá estava. A provocação de sempre. Ele não perdia uma. Nem tentou esconder o sorriso irônico. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma e respondi. Pode-se dizer que sim. Mamãe se inclinou e deu um tapinha na minha mão. Ficamos felizes que você veio, querida. Sabemos que seu trabalho te deixa ocupada. Ocupada. Foi assim que ela chamou gerenciar equipes em 2 continentes e fechar contratos com grandes construtoras de luxo. Quando o garçom veio anotar os pedidos, Cheryl começou outro daqueles discursos sobre uma campanha nova que ela fez para uma marca com influenciadores. Jogou o cabelo para trás como se estivesse num comercial. Depois virou para mim. E você, como vai o negócio de faxina? Bebi um gole d'água e respondi, tranquila. Tá crescendo. Meu pai deu uma risadinha, olhando o copo de uísque. Deve ser bom. Só limpar e pronto. Vida simples. Teve uma época que essas 2 palavras iam me deixar arrasada. Eu ia para casa chorando, pensando se tinha feito tudo errado. Mas hoje, não. Simples? Sim, respondi com um sorriso calmo, daqueles que dizem mais do que parecem. O garçom trouxe o vinho e umas entradinhas. A conversa mudou de assunto. Começaram a falar da promoção da Lorie, da mudança do Scott para uma casa maior. Ficavam se elogiando como se fosse uma festa de prêmios da família. De vez em quando, me olhavam com aquele olhar de pena. Como se eu fosse a coitada da mesa. Aí Cheryl abriu a bolsa. Gente, vocês viram o que vai passar amanhã no Forbes Sunday Spotlight? Ela abriu o celular e mostrou a tela. Estão fazendo uma matéria sobre uma mulher que era faxineira e virou CEO bilionária. Dá para acreditar? Quase engasguei com o que eu estava bebendo. Sério? Qual o nome dela? Cheryl virou o celular. Teresa Walker. A mesa ficou muda. Minha mãe piscou meio confusa. Scott fez uma careta. Espera. Teresa, tipo, a nossa Teresa? Meu pai já cortou, fazendo pouco caso. De jeito nenhum. Não é a nossa Teresa. Cheryl riu.
Claro que não. Dian Vassoura milhões. Nada contra, mana, mas você não tem cara de Forbes. Eu dei de ombros. Sem ofensa. Aí olhei ao redor da mesa e falei, bem tranquila. A gente nunca sabe quem tá aí fora, construindo em silêncio. A ironia ficou no ar, tipo fumaça. Eles estavam ali, sentados bem na minha frente, e nem faziam ideia. Anos me ignorando, me julgando, achando que eu nunca ia dar certo. E agora, a mulher que eles tratavam como invisível era a mesma que o mundo ia ver na TV na manhã seguinte. O jantar continuou, cheio de elogios forçados, risadinhas falsas e um bife seco. Mas eu fiquei ali, só observando. Porque eu sabia que amanhã tudo ia mudar. Depois do parabéns e das fotos de família, levantei para ir embora. Já vai? Perguntou meu pai, cortando o tirazu dele. Amanhã o dia começa cedo, falei. Trabalho não espera. Ainda esfregando o banheiro. Ele disse, com aquele sorriso sarcástico. Eu sorri com calma. Algo assim. Enquanto eu ia em direção à porta, Cheryl gritou rindo. Ei, traz umas luvas da próxima vez. Pode limpar meu AP também. Eu parei, olhei por cima do ombro e dei aquele sorriso que diz tudo e nada. Te vejo amanhã, falei. Eles acharam que eu tava falando de Brant. Mas eu tava falando de amanhã mesmo. Quando a TV ia mostrar o meu rosto. Quando tudo que eles achavam saber sobre mim ia virar de cabeça para baixo. Quando o Rolls-Royce parado em frente ao restaurante ia finalmente fazer sentido. A manhã de domingo chegou linda, com o céu limpo. O sol entrava na minha cobertura, bem no alto da cidade. Fiquei na janela, café na mão, vendo as ruas ganharem vida lá embaixo. Normalmente meus domingos eram calmos. Mas hoje não. Hoje era o grande momento. Aumentei o volume da TV, eram 9h05. A contagem regressiva do programa Sunday Spotlight estava no canto da tela. Eu já tinha assistido a versão final 2 vezes. Mas agora eu queria ver ao vivo. Não por mim. Por eles. Eu sabia o que minha família estava fazendo naquela hora. Se arrastando da cama, tomando café, tentando curar a ressaca de vinho da noite anterior. Ligando a TV no jornal bem na hora certa. Aí começou, uma música suave entrou no ar. Hoje a reportagem era sobre uma mulher que mudou o jeito de ver o sucesso. Uma mulher que construiu uma empresa bilionária do zero, e manteve tudo em segredo até da própria família. Conheça Teresa Walker, fundadora e CEO da Clarity Living. Lá estava. Meu nome, falado com respeito e orgulho. Respirei fundo. Na tela, a câmera mostrava a sede da Clarity Living, em Boston. Tudo de vidro, do chão até o teto. Um logo dourado brilhando. Depois apareci eu, andando pelo saguão de terno branco, salto batendo no chão de mármore. E minha voz. As pessoas achavam que eu era só uma faxineira. O que elas não sabiam, é que eu estava construindo um império. Mostraram tudo. Os primeiros dias, eu limpando cozinha, entregando panfletos feitos em casa, arrumando armário. Depois, cenas com minha equipe executiva, clientes falando da empresa, gráficos mostrando o crescimento. Boston, São Francisco, Nashville, Seattle, Paris, Veneza. Mais de 500 funcionários. Uma empresa avaliada em 6,6 bilhões de dólares. Presente em todos os continentes. Eu não precisava ver o rosto deles. Sabia exatamente a reação. Papai derrubando a caneca de café. Cheryl com a boca aberta. Mamãe dando aquele grito que os vizinhos até escutam. Eles nunca imaginaram. E eu nunca dei nenhuma pista. Aí veio a última cena. Eu descendo de um Rolls-Royce preto, de óculos escuros. Um repórter me pergunta. Por que você manteve isso em segredo por tanto tempo? Eu olhei para a câmera, sorri e respondi. Porque sucesso não precisa de permissão. E, às vezes, a parte mais gostosa da jornada é deixar quem duvidou de você perceber que nunca te conheceu de verdade. Tela preta. Nem 10 minutos depois, meu celular já estava explodindo. Ligações, mensagens, e-mails, notificações,
parecia fogos de artifício. Aí apareceu o grupo da família. Mamãe, Teresa, acabamos de ver na TV. Isso é real? Cheryl, espera aí. É você? Por que não contou nada? Scott, meu Deus, você tá na Forbes. Papai, precisamos conversar. Agora. Eu fiquei olhando a tela, vendo as mensagens chegarem uma atrás da outra. Meu café já estava frio. Nem liguei. Fui até a garagem, o celular ainda vibrando na mão. Lá estava meu carro de verdade, um Rolls-Royce Ghost 2023, brilhando sob a luz. Entrei, liguei o motor. Eles tinham perguntas? Claro que tinham. Mas hoje eu tinha respostas. E não ia ser por mensagem, nem por telefone. Hoje, eu ia mostrar para eles quem eu me tornei. Chega de fingir. Chega de ficar quieta. Tava na hora de conhecerem a verdadeira Teresa Walker. Dessa vez, eu não chegaria como vergonha da família. Nem como decepção. Eu ia chegar dirigindo um carro que eles só viam em sonho, vestida com roupas de marca que eles nem sabem pronunciar. Não era mais o peso da família. Eu era a mulher sobre quem o mundo inteiro agora estava falando. Enquanto dirigia pelas ruas calmas indo para a casa dos meus pais, as lembranças começaram a vir. Todos aqueles anos engolindo sapo, ouvindo calada. Cada comentário cheio de desprezo. Cada vez que confundiram meu silêncio com fracasso. Mas eu não me arrependia de nada. O silêncio me deu espaço para crescer, para virar quem eu sou hoje. E agora, eu não precisava mais me esconder. Virei naquela rua sem saída cheia de árvores, a mesma que deixei anos atrás com uma mochila nas costas e sem saber o que fazer da vida. Crianças andavam de bicicleta. Os irrigadores faziam barulho. Vizinhos se cumprimentavam nos quintais. Em alguns minutos, todo mundo ali estaria comentando o carro preto e brilhante parado em frente à casa dos meus pais. Saí do carro. O sol estava forte no meu rosto, e o motor do Rolls-Royce ainda fazia aquele som baixinho e elegante atrás de mim. Nem cheguei nos degraus da porta, mamãe já estava lá, com a porta aberta. Pálida. Abalada. O rímel borrado. Parecia que nem tinha dormido. Teresa, ela sussurrou. É tudo verdade? Eu sorri de leve e mostrei o celular. As manchetes da Forbes ainda brilhavam na tela. Você que me diz. Lá dentro, a casa parecia mais pesada do que eu lembrava. Como se as paredes estivessem ouvindo. Como se elas soubessem que algo grande estava chegando. Mamãe deu um passo para trás quando eu entrei. Me olhou da cabeça aos pés, como se nem me reconhecesse mais. A blusa dela estava amassada, o cabelo preso de qualquer jeito. A voz tremia. Por que você nunca contou pra gente, Teresa? Antes que eu respondesse, papai apareceu no corredor. Olhou direto nos meus olhos. E, pela primeira vez na vida, ele parecia inseguro. Teresa, ele disse devagar. Que diabo está acontecendo? Eu não disse nada. Ainda não. Passei por eles. O som do meu salto ecoando no piso de madeira. Sentei no mesmo sofá onde eu chorava depois da escola. O mesmo sofá onde papai um dia disse que eu estava perdendo tempo porque recusei um emprego de recepcionista com um amigo dele. Hoje, eu valia mais do que todos os amigos de golfe dele juntos. Eles vieram atrás de mim até a sala. Papai ficou de braços cruzados, com aquela postura dura de sempre. Mamãe sentou de qualquer jeito na poltrona, parecia que as pernas dela não conseguiam mais segurar o peso do que estava sentindo. 17 minutos depois, Cheryl e Scott chegaram. Com cara de quem ainda não tinha processado o que leram no grupo da família. Cheryl parecia nervosa. A bolsa de grife balançava no braço dela, como se fosse uma coisa que ela já não sabia direito como usar. Teresa, ela falou meio sem ar, esse tempo todo você tava, o quê? Vivendo uma vida dupla? Scott se sentou devagar, com os olhos bem arregalados. Eu te procurei no Google, Teresa Walker. É tudo real. Você tá vivendo com clareza. Assenti, calma. Sim. Tô mesmo. Cheryl piscou, confusa.
Mas você deixou a gente pensar que tava na pior. Que tava quebrada. Não falei, com carinho, mas firme. Vocês escolheram acreditar nisso. Eu nunca disse que tava mal. Só não corrigi quando vocês tiraram suas próprias conclusões. A voz do papai ficou mais aguda, quase irritada. Mas você andava com aquele carro velho, usava roupa de brechó. Pedia pra gente não gastar muito com presente de aniversário. O que a gente ia pensar? Que talvez eu não ligasse pra aparência, respondi. Que eu não precisava de marcas ou presentes caros pra me sentir importante. Cheryl riu de um jeito sarcástico. Isso vindo de quem chegou aqui num Rolls Royce. Me inclinei pra frente, olhei bem pra ela. Aquele carro não era pra mim. Era pra você. Pra você me enxergar, finalmente. Por quê? Fala a verdade. Se eu tivesse aparecido aqui com o uniforme da empresa que eu criei, dizendo que fecho negócios em 5 países, você teria acreditado? Papai abriu a boca para responder, mas, pela primeira vez, ele não disse nada. Olhei para ele com calma, mas firme. Sabe o que mais dói? Perguntei, sem desviar os olhos. Não foram os julgamentos. Foi o quanto foi fácil para vocês acreditarem que eu fracassei. Nenhum de vocês nunca perguntou no que eu acreditava, o que eu estava construindo. Era mais fácil rir da empregada do que imaginar que ela podia ter sonhos grandes. A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, que parecia fumaça. Foi Scott quem quebrou o clima. Mas por que esconder tudo isso? Por que não contou pra gente? A gente é sua família. Me virei devagar para ele. Lembra quando a vovó ficou doente? Eu larguei a faculdade para cuidar dela. E vocês disseram que eu estava acabando com o meu futuro. Que era irresponsável. Mas eu não liguei. Ela acreditava em mim. Quando ninguém mais acreditava. Fiz uma pausa. Aquela lembrança ainda apertava o peito. Quando ela morreu, eu fiquei sem nada. Sem emprego, sem dinheiro, sem apoio. Nenhum de vocês ofereceu ajuda. Nenhum quarto, nenhuma palavra. Mamãe tremeu um pouco, mas ficou quieta. Não tinha como negar. Então, eu fiz o que precisava. Comecei limpando casas. Uma cliente, uma senhora, viu algo em mim. Me deu um livro, e esperança. Aquela faísca virou uma ideia. A ideia virou uma empresa. E a empresa virou uma marca global. Esperei o silêncio tomar conta de novo. Eu não contei nada, falei, porque eu não queria ter que provar nada para vocês. Eu queria construir tudo do meu jeito, no meu tempo. E agora que eu consegui, agora que o mundo sabe quem eu sou, eu quis que vocês vissem. Com os próprios olhos. Não ouviram de terceiros. Viram com os próprios olhos. Cheryl se mexeu desconfortável na cadeira. Achei que você só estava tentando se encontrar, disse ela. Eu me encontrei faz tempo, respondi. Você que nunca prestou atenção de verdade para perceber. Papai finalmente se sentou. Parecia menor, cansado, diferente de como eu sempre o vi. E agora? Ele perguntou. Você vem aqui só para jogar tudo isso na nossa cara? Balancei a cabeça, tranquila. Não, pai. Não vim aqui para humilhar ninguém. Eu vim porque, pela primeira vez, quero que vocês realmente me conheçam. De verdade. E também porque, dei um sorriso leve, eu organizei um jantar hoje à noite no Paramount. As sobrancelhas da Cheryl subiram na hora. No Paramount? Aquele restaurante super exclusivo, que tem fila de espera de 8 meses. Esse mesmo, falei. Agora ele é meu. E eu reservei o andar de cima todo. Chefe particular, equipe completa, tudo. Vamos sentar à mesa de novo. Mas, dessa vez, a conversa vai ser diferente. Mamãe ficou com os olhos cheios de lágrimas. A gente não merece isso. Dei um sorriso gentil. Talvez não. Mas eu não fiz tudo isso para punir vocês. Eu fiz para provar algo, para mim mesma, mais do que para qualquer outra pessoa. Que sucesso não precisa gritar. Às vezes, ele fala baixinho.
cresce quietinho. E um dia, aparece. Do jeito certo. A subida no elevador até o último andar do Paramount foi silenciosa e tensa. A família inteira ali comigo, no espelho do elevador, encarando os próprios reflexos como se nem se reconhecessem. Até a Cheryl, que sempre foi cheia de atitude, segurava a bolsa colada no corpo. A confiança dela parecia ter sumido. Não falou mais nada desde que a gente entrou. Quando as portas se abriram, o anfitrião nos recebeu com um sorriso discreto e educado. Bem-vinda, senhorita Walker. Sua sala já está pronta. Entramos no espaço que eu mesma tinha mandado redesenhar, uns 3 meses antes. As paredes de vidro mostravam a cidade como se fosse uma pintura. Uma mesa longa, de mármore preto, estava sob luminárias pendentes super elegantes. Num canto, um quarteto de cordas tocava bem baixinho. O ambiente brilhava, mas com um luxo silencioso, sem exagero. Mas essa noite não era para exibir nada. Era para trazer clareza. Para, enfim, ser enxergada de verdade. Eles precisavam ver quem eu realmente sou. Quando sentamos, mamãe olhou ao redor e sussurrou. Teresa, esse lugar é maravilhoso. É minha vista favorita, respondi, sorrindo. Me lembra o quanto eu cresci. Papai olhou tudo ao redor, sem dizer nada. Isso aqui, eu disse, não é para impressionar vocês. É para mostrar o que vocês não viram. Os garçons chegaram com os cardápios, todos tinham o nome de cada um em dourado na capa. Ao lado de cada prato, um envelope lacrado. Podem abrir, falei depois que serviram o vinho. As mãos da Cheryl tremiam enquanto ela lia o que tinha dentro. Lá, tinha minha renda de um único dia, mais alta que o salário anual dela. E isso só de 5 das minhas fontes de renda. Scott recebeu uma cópia de um e-mail antigo. Era a recusa dele a um investimento que ofereci usando outro nome. O one-on-one dele, que na época valia $400 mil, agora valia $78 milhões. A lista da mamãe tinha todas as vezes que pedi apoio e ela me respondeu com silêncio. E junto, uma foto do meu primeiro escritório. Pequeno. Simples. Mas era meu. O envelope do meu pai tinha uma coisa só. A capa da Forbes, com a minha foto. Ele ficou olhando fixo e depois sussurrou. Eu errei. Você achou que eu estava perdida, respondi com calma. Mas nunca perguntou no que eu estava me transformando. O jantar seguiu tranquilo. Depois da sobremesa, mostrei mais uma coisa. Um slide com fotos da minha jornada. Mostrei as dificuldades, o crescimento, as vitórias. A última imagem era de mim, com 26 anos. Em pé na cozinha da vovó, sorrindo. Embaixo da foto, estava escrito. Ela acreditou em mim. Já fazia muito tempo. Mais tarde, o sol passava suave pelas árvores. Enquanto eu ficava em silêncio, parada em frente ao túmulo da minha avó. Tirei umas folhas secas da lápide. E coloquei tulipas frescas, as flores preferidas dela, no vaso ao lado. Oi, vó, sussurrei baixinho, só um pouco mais alto que o vento. Você estava certa sobre tudo. Peguei da bolsa um folheto antigo, meio apagado. Era o primeiro panfleto da Clarity Living, que eu mesma imprimi numa cafeteria há 12 anos. Na época, eu estava com medo, e cheia de esperança. Coloquei o folheto devagar encostado na pedra e disse. A gente conseguiu. Mais tarde, naquela noite, de volta à cobertura, fiz um jantar pequeno. Nada de investidores, nada de jornalistas. Só amigos. Gente que esteve comigo quando eu só tinha um sonho. E mais nada além da vontade de fazer acontecer. Estavam lá minha primeira funcionária. Minha melhor amiga da faculdade. E a Kelly Carter, a mulher que um dia me deu um livro sobre startups. E acreditou na menina que empurrava um esfregão quando ninguém mais acreditava. A gente bebeu vinho, contou histórias, riu como no começo de tudo. Falamos sobre o futuro. Mas, pela primeira vez em anos, eu não estava tentando provar nada para ninguém. Eu só me sentia em paz. Depois, já de pé perto da janela, olhando a cidade toda iluminada, meu celular vibrou.
Era uma nova mensagem no grupo da família. Mãe? Domingo que vem a nossa vez de fazer o jantar. Vem. Não precisa trazer nada, só você. E se quiser, talvez possa contar mais sobre o que está construindo. A gente quer entender. Eu sorri. Não teve festa. Não caiu o confete do teto. Só um momento calmo, verdadeiro. Uma mudança lenta, mas real. Na forma como eles começaram a me ver. Porque eu não só mudei de vida. Eu reescrevi a minha história. De governanta esquecida para fundadora segura. De filha ignorada para alguém que eles não podiam mais ignorar. E talvez, só talvez, a vingança mais poderosa não seja dizerem eu avisei. É se tornar tudo aquilo que disseram que você nunca seria.